Batei, batei, buscai, buscai. Vou começar daqui, para não demorarmos muito. No ano de 1998, eu tinha aprendido a falar sobre Maria por vários acontecimentos que acompanhavam-me desde a infância. Desde a infância, várias pessoas diziam que tinham visões comigo. Eu nunca tinha sido católico, fui nascido e criado no protestantismo pentecostal. E lá várias pessoas diziam para minha mãe: eu vi uma mulher vestida de noivo, uma mulher alta, morena, com os cabelos longos, segurando nas mãos do Sidney. Isso várias vezes aconteceu. No ano de 1996, foi a primeira vez que deparei-me com essa figura feminina, embaixo de uma árvore, em uma situação difícil que vivi, e ela apareceu, pegou em minha mão direita e disse-me: não te preocupes, tudo será resolvido. Após isso, esse acontecimento, 2 anos passaram-se, e eu fui convidado para fazer uma pregação na cidade de São Luís, a capital maranhense. Saí do estado do Amapá com a minha esposa, 2 dos meus filhos, ficamos no estado do Pará alguns dias, de onde somos natural, hospedados na casa do meu sogro, e na madrugada do dia 16 de dezembro de 1998, eu tive um sonho. Naquele sonho, aquela mesma figura feminina que desde criança pessoas diziam ver, e eu nunca vi. Aquela mesma pessoa que apareceu para mim embaixo daquela árvore, isto no ano de 1996, no ano de 1998, no estado do Pará, na cidade de Santa Isabel do Pará, aparece-me em um sonho e me diz: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido. Acordei deste sonho às 3 horas da madrugada, com uma interrogação na cabeça, dizendo: o que eu digo, o que eu já disse, e o que muitas pessoas já disseram-me, que um anjo de Deus, na forma de uma mulher, anda comigo, acompanha-me para todo lugar que vou, não é um anjo de Deus. Por que eu cheguei àquela conclusão? Porque naquele sonho, aquela figura feminina apareceu-me ao lado de uma imagem católica. Tratava-se da imagem de Santa Isabel de Portugal, que está na entrada da cidade de Santa Isabel do Pará, que dista 37 quilômetros de Belém, a capital paraense. Peguei a Bíblia para ver se Deus falava, me dava uma direção, e eu não conseguia ler, irmãos. Abria e fechava a Bíblia, e naquela época eu não tinha problema de vistas. Saí da casa do meu sogro, voltei, e no meio daquela minha confusão, minha esposa disse: por que você não ora? Deus não é Deus de confusão. Ajoelhei ao lado da cama e comecei a chorar diante de Deus, pedindo uma orientação. Isto era a madrugada do dia 16 de dezembro de 98. 18 e 19 eu pregaria para algumas milhares de pessoas em um estádio. E eu comecei a perguntar: meu Deus, o que isso significa, o que quer dizer? O que eu fiz de errado? Que pecado tão grave eu cometi para o Senhor me deixar nesta situação? Estava dando 6 horas da manhã. A hora passou com uma velocidade tal que estava dando 6 horas da manhã, alguma coisa dizia forte dentro de mim: Sidney, pastor Sidney, só uma pessoa pode lhe explicar tudo o que está acontecendo. É o padre dos católicos. Eu resisti, porque eu dizia que o Papa era o anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse, o dono do número 666. Muitas vezes eu fui para a frente das igrejas católicas, coloquei som nas praças e dizia: reverendo, venha cá, traga a sua Bíblia. No livro tal, capítulo tal, versículo tal, não está dizendo isso? Salmo 115, Êxodo capítulo 20, Levite e por aí ia.
O senhor ainda não leu a sátira de Isaías? Ainda bem que naquela época eu não conhecia o livro de Baruque, que não tem na Bíblia protestante. Que se eu conhecesse, era mais uma que entrava. Na Bíblia pentecostal, esses livros são considerados livros apócrifos. Esta aqui é uma mentira. O que tem na Bíblia católica são livros deuterocanônicos. Deutero do grego é segundo, que junto com os livros protocanônicos, proto do grego primeiro, formam o cânon da Sagrada Escritura. Mas livros apócrifos não tem na Bíblia católica. Mas foi isso que aprendi desde a minha infância. E aquela voz interior dizia, é o padre, é o padre. E por sinal, nesta quaresma, Deus está dizendo para todos nós católicos, não esqueça do padre. Não se faça de desentendido não, porque é o padre, tem que falar com ele. Tá bom? Quaresma, prestemos atenção. O que precisamos fazer, sobretudo neste momento de retiro espiritual? Levantei, tomei banho, aprontei-me pela primeira vez, fui à igreja católica com um sentimento de humildade, querendo escutar do padre uma palavra, uma direção, embora as minhas resistências fossem inúmeras. Mas fui. Falei com a secretária assim disse, espere o padre na igreja, que está aberta. Ele foi celebrar em uma comunidade por volta de 9, 9h30, deve estar chegando. E eu saí, fiquei próximo à porta da igreja, cerca de 1 metro. E naquela hora eu escutei um barulho de vozes dentro da igreja. E foi quando eu aproximei-me um pouco para próximo à porta e olhei lá para dentro para ver o que estava acontecendo. Eu não consegui ver muita coisa, mas deu para eu ver lá no fundo da igreja uma luz vermelha. E quando eu vi aquilo, eu voltei rapidinho, eu disse, meu Deus, até luz vermelha tem dentro da igreja dos católicos. Mas eu estava ali com muita vergonha, muito desconcertado. Primeiro que a igreja quadrangular está a uns 200 metros aqui para o lado esquerdo da igreja católica, a Assembleia de Deus está a uns 200 metros ali para frente, e aquela praça, a igreja católica está numa das praças principais de Santa Isabel, que é praticamente passagem obrigatória. Eu disse, se algum irmão da minha igreja me vê aqui na porta da igreja católica, vai dizer, pronto, agora lascou tudo. Vou entrar. Sentei no primeiro banco lá próximo à porta e vi o que estava acontecendo na igreja católica. Perto do primeiro patamar do presbitério estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca, sobre ela um objeto grande dourado. Nos primeiros 4 bancos aqui, umas 4 senhoras, ajoelhadas com as mãos estendidas para aquele objeto, chamando para aquilo de Jesus. Jesus, nós te amamos, Jesus, nós te adoramos. E tinha uma senhora lá que chorava bastante. Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, o Jesus dos católicos é uma panela, só porque eu acho que é de ouro. Já sei por que Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula, ir lá e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. 16 de dezembro de 1998. Dia do encerramento das Santas Missões Populares na cidade de Santa Isabel do Pará. Naquele dia, estava tendo adoração ao Santíssimo Sacramento de forma simples. Não era no ostensório, era dentro de uma âmbula. Essa âmbula está lá na igreja de Santa Isabel, uma âmbula grande, dourada. Aquelas senhoras eram da Legião de Maria. Eu escolhi um péssimo dia para ir à igreja católica. As irmãs da Legião de Maria simplesmente estavam fazendo adoração a Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Vejam a confusão que eu fui me meter. Quando vi aquela cena, eu não sabia quem eram aquelas senhoras, eu não sabia que panela era aquela, eu não sabia o que tinha dentro. Levantei com os 5 metros que estava para chegar àquela mesa, irmãos, subitamente, em cima daquela âmbula, uma bola de fogo num diâmetro de uns 20, 25 centímetros. Fogo puro. Lá o pastor Sidney ficou quieto.
Queria voltar e não conseguia. Queria dar um passo para frente e não conseguia sair do lugar. Irmãos, pense agora no que começa a acontecer dentro em mim. Era uma alegria. Era uma vontade de dar glória a Deus, aleluia. Era uma presença de Deus muito forte na minha vida. Mas eu sabia que estava em uma igreja católica. E eu dizia que na igreja católica ninguém podia sentir a presença de Deus, porque o Jesus dos católicos era morto, ele não andava, não ouvia, não falava. Nada podia fazer pelos católicos. Mas aquela força, e eu tinha experiência com aquela força. Aquilo não me era algo desconhecido, porém, no entanto e todavia, daquela forma, era inédita. Muitas vezes senti a presença de Deus porque estava buscando. Estava em oração, estava jejuando, estava consagrando-me, e eu provocava a presença de Deus. É impossível irmos na direção de Deus e não termos um encontro com Ele, porque no momento em que vamos na direção dEle, Ele já está vindo há muito tempo na nossa direção. Mas naquele dia era tudo diferente. Eu estava em um lugar onde eu dizia que era impossível alguém sentir a presença de Deus. Eu não fui ali para buscar e sentir a presença de Deus, e a minha ida até aquela mesa era justamente para dizer que aquilo não era Jesus. Então, justamente naquele momento e naquela oportunidade, em que eu podia mostrar para muitas pessoas que ali não havia nada de Deus, era exatamente lá que estava Deus. Queridos irmãos, as lágrimas começaram a descer dos meus olhos, e eu continha-me, eu resisti o que eu podia. Eu não posso dar glória a Deus aqui, eu não posso dar aleluia aqui. E foi naquele momento que parece que uma mão humana pegou aqui na minha cabeça e foi empurrando-me, e eu fui ajoelhando-me até cair literalmente debruçado em frente àquela mesa, dando glória a Deus, aleluia, glorificando a Deus. Foi uma presença muito forte do Espírito de Deus na minha vida. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que no dia 16 de dezembro de 1998, a primeira vez que entrei em uma igreja católica, Deus me fez ter a maior de todas as certezas da minha vida, e essa certeza eu tenho pregado no Brasil e fora do Brasil, para poucas pessoas e para milhares de pessoas, em igrejas e em estádios. Que certeza é essa, missionário? Que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Enquanto eu caído ao chão, aquelas senhoras cantaram uma música por 4 vezes. Agora pensa vocês numas véias para cantar ruim era aquelas. Era um negócio medonho demais. Mas não eram aquelas irmãs da Legião de Maria cantando, irmãos. Era o próprio Jesus falando comigo em cada frase daquela canção, em cada palavra. Que intercessão poderosa que aquelas senhoras estavam fazendo. Elas levantaram-me de lá depois. O padre não chegou 9 horas, não chegou 9h30. 5 horas da tarde chegou um padre lá que iria chegar às 2 da tarde, um outro padre. De 2 ele chegou 5. E eu passei aquele dia dentro da igreja católica. Quando uma daquelas senhoras me explicou, tinha lá uma missionária das Santas Missões, das Santas Missões Populares que depois chegou, explicou-me o que estava acontecendo. Aqui é diferente, pastor, da Santa Ceia que vocês fazem lá. Irmãos, aquilo entrou na minha cabeça de uma tal forma. Por sinal, não tenha medo da igreja da luz vermelha. A igreja da luz vermelha é a sua igreja, não esqueça disso. A igreja da luz vermelha é a igreja onde está Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Isso é patrimônio católico, irmãos. Essa presença transubstancial de Deus é um patrimônio da igreja católica. É só nosso? É para ser só nosso? Não. Como Nossa Senhora. Ela não é mãe só dos católicos. Ontem vimos Deus mandando o profeta Jonas à cidade de Nínive.
Os ninivitas não eram judeus, era outra raça. Eles matavam os judeus, esfolavam e pregavam o couro dos judeus, a pele dos judeus, nos muros da cidade. Essa é uma das razões porque o profeta Jonas não queria ir para lá de jeito nenhum. Ele queria que Deus destruísse aqueles ninivitas. Por isso que ele fugiu para Tarsis. Mas ele não quis ir de navio. Deus preparou para ele um submarino. Não é? E chegou lá, o grande peixe vomitou na praia de Nínive. Disse, o Senhor te mandou para cá, então é aqui que você vai ficar. E é quando ele foi pregar, 40 dias, Nínive será destruída, mas Deus teve misericórdia de Nínive. Então, queridos irmãos, Nossa Senhora não é só dos católicos, é para ser de todos, porque ela ama a todos. Ela é mãe de todos. Mas muitos não querem, muitos rejeitam. Sintetizando, o padre chegou lá às 5 horas da tarde, ele já ia celebrar a missa, foi acho que uns 10 minutos antes de 5 horas, a missionária falou para ele, do missionário, do pastor que estava lá. Eu peço perdão para vocês que não vou contextualizar e não vou esticar, irmãos, porque nós vamos muito longe. É muito longa, eu já deixei um monte de coisa para trás. Eu já peguei daqui para frente. Tá? Ele falou comigo andando assim, fazendo tipo um exercício, eu atrás dele, andando mais rápido ainda. E o padre disse assim, isso não é nada não, fique na sua igreja, não se preocupe com essas coisas. O sol aqui do estado do Pará deixa a gente um pouco... Tá bom. Dia 16, saí de lá 5 horas da tarde, o dia todo na igreja católica. Dia 17, umas 8h30 da manhã, chegaram os 2 pastores que iriam conduzir-me até São Luís para o evento do dia 16, 18 e 19. 4 horas da tarde passamos em uma cidade do Maranhão, do estado do Maranhão. Íamos passando em frente à nossa igreja, uma das nossas igrejas. Vamos dar uma parada, tomar uma água, ir ao banheiro, dar um abraço no pastor e a gente segue viagem. Chegando lá, o pastor pediu que nós ficássemos, porque ele também iria à festa, mas sairia de lá às 10 da manhã do dia seguinte. Tinha um problema para resolver. Naquela noite eu ainda preguei na igreja dele. Dia 18, por volta de 7 da manhã, estávamos em torno da mesa fazendo o culto doméstico para tomar o café. Alguém bateu a porta, era um rapaz, chamando o pastor para ir à casa do tio dele urgente, porque teve uma briga de família e o tio queria o pastor lá. O pastor disse, eu não posso ir, tenho visitas e não vou deixá-las. A visita era eu e mais 2 pastores. Como nós só iríamos sair de lá 10 horas da manhã, que o pastor tinha algo para resolver até 9 horas, eu disse, pastor, se o senhor quiser eu vou com o rapaz, não tenho nada para fazer. Ele disse, vê bem a hora. Fui. Chegando lá, o rapaz disse, tio, o pastor que veio foi esse, o outro não pôde vir. Mandou eu entrar, colocou uma banqueta no meio da sala, aguarda um momento, pastor. Pegou um corredorzinho, foi lá, não demorou, ele voltou com uma mulher de lá, era a esposa dele. Ela estava com uma blusa, não dá nem para a gente comparar, igual a da irmã, assim, né? De manga, assim, o braço dela, sim, o seu também. Agora todo mundo vai levantar o braço para dizer, igual eu, missionário. Tá bom, só senhora, agora que eu prestei. É que as outras estão dali para lá mais, né? É aqui vocês até que estão meio quaresmal mesmo, já é um bom começo. Tá bom? Irmãos, ela trazia um pano em cima do olho. Quando ela tirou aquilo, aquele homem disse assim, pastor, o que o senhor está vendo nessa mulher foi muita pancada que eu dei nela. Irmãos, isso aqui do braço dela estava com uma marca aqui assim, que era uma coisa absurda. E ela colocava aquele pano no rosto e tirava. Ele disse, quando casamos, o pastor orou, nos abençoou para vivermos felizes para sempre. Mas agora que a nossa vida não dá mais certo, mandei chamar o pastor para fazer uma oração, que é para ela ir abençoada para um lado e eu vou abençoado para o outro. Comecei a conversar com aquele casal, aconselhar, misericórdia, amor, perdão. No meio das minhas palavras, aquele homem disse, pastor, para de falar. Apenas ore,
porque nós já decidimos o que vamos fazer. Peguei a mão dele de um lado, peguei a mão dela de outro, e comecei a fazer a oração da derrota, do fracasso. Porque embora aquele casal não fossem membros da igreja que eu pastoreava, mas eram da minha igreja. E eu não consegui reverter aquela situação, embora tenha esforçado-me. E comecei a derramar a minha alma diante de Deus. Queridos irmãos, no meio daquela oração percebi alguma coisa ter caído em minha mão. Eu abri os olhos, eles estavam chorando. Quando vi aquelas lágrimas, eu comecei a pedir ao Espírito Santo que envolvesse aqueles corações de forma grande, de forma poderosa. Que o Espírito Santo arrancasse mais que os hematomas do corpo, os da alma, dos sentimentos, do amor, da paixão, que eles tiveram um pelo outro um dia, mas que o demônio agora estava conseguindo silenciar, dissolver, apagar. Amados, quando terminei aquela oração, aquele casal que tudo que queria era afastar-se, estava abraçado, chorando, compulsivamente, pedindo-se perdão e dizendo que eu havia sido um anjo. Aquele irmão disse com todas as letras: o senhor foi um anjo, pastor, que Deus enviou à nossa casa para este momento. Só que nessa hora, ele começou a olhar nos 4 cantos da sala. Ele foi até a porta que assim, lá para o corredor, olhou. Ele veio, foi à janela da rua, olhou para um lado, olhou para o outro. E foi quando eu perguntei: irmão, o que está acontecendo? O senhor está muito estranho. Ele disse: não, pastor, eu quero saber da mulher que estava aqui e agora não está mais. Eu disse: não, meu irmão, a única mulher aqui é a sua. O que o senhor está vendo é coisa do demônio. Por isso o senhor bateu na sua mulher e o senhor vai matá-la. E nós vamos orar outra vez, que nós vamos repreender este demônio daqui. Ele disse: não, pastor, não tem nada a ver com demônio. O tempo todo que o senhor estava orando, eu vi que uma mulher estava em pé atrás do senhor com as mãos assim. Tem mulher, não tem mulher, tem mulher. Isto era o dia 18. Irmãos, parece que eu fiquei cego, surdo, não lembrava de nada. Perdi a memória, a consciência. Uma hora ele disse: pastor, estou lhe afirmando, Deus colocou um anjo aqui. Quando ele falou isso, eu disse: irmão, como é essa mulher que o senhor viu? Ele disse: uma mulher alta, morena, dos cabelos longos. Que roupa ela está usando? Ele disse: é uma roupa branca, pastor. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar, eu derramei-me. Eu disse: meu irmão, perdoa-me, por favor, porque de fato o Senhor viu essa mulher, o Senhor viu esse anjo, e eu já sei quem é essa mulher. Quem é, pastor? Foi quando eu falei isso pela primeira vez e disse: essa mulher é a tal da Maria dos católicos, que anda comigo para todo lugar que eu vou. Mas ela é desse jeito. Ela aparece, resolve o problema, vai embora e me deixa sozinho. Ele disse: isso é verdade, pastor? Eu disse: você não viu a mulher? Mais uma vez, eu nada vi. Perguntei à esposa dele, ela disse que nada viu. Agora, uma coisa nós vimos: o milagre da reconciliação de uma família que estava sendo destruída. E essa é uma das razões porque eu tenho dito no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e não tenho medo nenhum em dizer isto, que a família que tem Nossa Senhora não tem divórcio, não tem desquite, não tem separação. A família que tem Nossa Senhora não tem infidelidade. A família que tem Nossa Senhora não tem rebeldia. Filho, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e teus dias se prolonguem sobre a face da terra.
Antes de ontem, lá no Piauí, uma senhora de 81 anos enforcou-se, tirou a própria vida por causa da dor, da rebeldia dos seus filhos. Um professor, uma professora vai à sala de aula para ser agredido, para ser agredida por alunos que não têm o temor de Deus na vida, que não buscam viver a palavra de Deus, que não buscam valorizar o santo batismo que um dia receberam. Estamos vivendo uma inversão de valores, queridos irmãos. E ainda tem muita gente por aí virando as costas para Nossa Senhora. Se a nação brasileira se curvar-se diante daquela que se curvou diante de Deus. Teríamos mulheres diferentes, teríamos homens diferentes, pais diferentes, políticos diferentes, filhos diferentes, profissionais liberais diferentes. Quando conseguimos repetir Maria Santíssima que disse: eis aqui a serva do Senhor, que a tua vontade aconteça na minha vida. Não é à toa que São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Mater, ele começa dizendo que Maria ocupa um lugar significativo na história da salvação. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais que aquela graça, esse casal está junto até hoje. Estamos fazendo um documentário com eles. 2 anos após aquela data, eu fui saber algo mais que eu não sabia. A briga daquele casal porque aquela mulher não podia gerar. Ela não podia ter filhos. Ela dizia que ele tinha amante. Ele brigava com ela porque ela não podia dar o filho que ele queria. E começavam as discussões, e naquele dia, eles me disseram que nunca tinha acontecido aquela agressão, mas naquele dia aconteceu. Mas as discussões eram constantes. Ao final daquele ano, isso eu fui saber 2 anos depois, aquela mulher que não podia conceber, ela deu à luz a um casal de gêmeos. Queridos irmãos, quando cheguei à casa pastoral, eu estava com os olhos bem avermelhados. Um dos pastores olhou para mim e disse: o que aconteceu, pastor Sidney? O senhor apanhou lá também? Contei a história e eu disse: eu acho que é a Maria dos Católicos que anda comigo para todo lugar. Esse tal desse anjo, e isso muitas pessoas sabiam, irmãos. Isso não era eu que contava, os irmãos falavam. Diz que eu ia orar por doentes, pessoas diziam que viam aquele tal anjo, aquela mulher que tocava nos doentes, e muitos diziam que eram curados. Eu nunca vi nada. Queridos irmãos, queridas irmãs, por sinal me ocorre agora uma coisa. Ainda ontem, uma senhora dizia para mim: missionário, meu sonho é ver Nossa Senhora, eu quero enxergar. Como o pessoal faz cada coisa, cada pergunta para a gente, né? Como eu faço para ver? Eu digo: eu não sei. Eu acho que vire protestante, então. Que o que eu era protestante. Eu disse: eu não sei. Não esqueça, queridos irmãos, queridas irmãs, Nossa Senhora está ao nosso lado sempre. Não precisamos ver, não precisamos enxergar. E há muitas coisas que é apenas do lado de lá que nós vamos saber o que Nossa Senhora fez por nós.
É só quando nós transpormos o limiar desta existência precária e difícil que nós vamos saber o que o nosso anjo da guarda, o que São Miguel Arcanjo tem feito por nós, os livramentos que Deus tem feito na nossa vida. Então eu testemunhei aquele fato. O casal está junto até hoje. Aquelas brigas foram dissipadas. Aquela mulher foi curada pela graça e pela misericórdia de Deus. Chego na casa dos pastores, quando eu disse aquilo que era Maria dos católicos, eles começaram a tratar-me com uma indiferença tão grande, irmãos. Eu virei para o pastor José e disse: pastor, o que aconteceu comigo era para ter acontecido com o senhor. Mas o senhor disse que não podia atender a sua ovelha porque o senhor tinha as visitas. As visitas foram mais importantes que tudo. É difícil, irmãos, eu falar e contar esse testemunho. Eu não sei dar testemunho, eu não sei pegar uma linha, que me vem tanta coisa na cabeça. E esse meu testemunho me vem tanta coisa para a gente falar na igreja. Sempre eu falo esse testemunho em um retiro de 1 dia, 2 dias, sábado e domingo, porque assim é muito complicado. Mas eu quero dizer este recado para todos nós aqui. Tem muita gente brigando por causa de cargo dentro da igreja. E um quer ser maior que o outro e quer ser mais que o outro. A primeira pergunta é: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Amanhã vai completar 18 dias que estou aqui em Goiânia, no estado de Goiás. 18 dias de missão. E eu pensei que amanhã já viajasse a Volta Redonda, mas vou ainda a Brasília e de Brasília retorno ao Rio de Janeiro. Ainda agora, quando o doutor Ronaldo foi lá me buscar na paróquia, eu tinha saído para fazer a encomendação, fazer a cerimônia de um senhor que faleceu. Não consegui visitá-lo ontem no hospital, a hora que cheguei no hospital ele já havia falecido. São 18 dias de missão ininterrupta. O meu bispo lá no estado do Pará, Dom José Luiz Ascona, hoje cedinho chegou de Manaus, onde estava pregando um retiro para os padres, e já viajou para Soure, pegou o barco e foi para Soure, para já pregar um outro retiro e depois viajar para outro lugar. Deus pergunta para cada um de nós: tu me amas? As ovelhas de Jesus têm um preço. Elas foram resgatadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. E quantas vezes já cheguei lá, às vezes 11h30, meia-noite, na casa paroquial, e o telefone tocar. Preciso do Senhor agora, missionário, para ir ao hospital aqui. Meu pai está morrendo, está se acabando, preciso do Senhor. E eu ter que levantar e sair. E voltar ali quase 3 horas da manhã. Pessoas que querem cargo na igreja, mas não querem trabalhar, não amam o seu povo. Eu não posso porque é meu descanso, não posso porque estou de férias, não posso porque vou tomar o meu café, não posso porque vou almoçar, não posso porque tenho que fazer isso e aquilo outro. Eu disse para o pastor, porque eu fui fazer o que era para o senhor ter feito. Vocês estão me tratando desse jeito, aqui acabou a minha viagem com vocês. Vão ao Maranhão, a São Luís, peçam perdão para o povo, porque daqui eu não viajo mais com vocês. Cheguei a Santa Isabel do Pará, minha esposa deu-me um recado do padre que havia chegado, um outro padre, queria falar comigo, levou-me aos bispos. E o que eu falei para vocês nesses minutos foi uma conversa de quase 5 horas, fomos ao banheiro, lanchamos, e no final daquela conversa, o bispo pediu licença, eles foram, eram 2 bispos, e depois voltaram. E quando eles voltaram, o bispo disse assim: pastor, pela sua história, pelos detalhes como o senhor contou,
Pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Pode ter sido. Eles não disseram que era, e eu não ando dizendo isso para ninguém por aí. Pelos frutos se conhece a árvore. Ninguém me convidou para ser católico. Ninguém me jogou nada no rosto. O bispo apenas disse assim: pastor, eu quero lhe dar estes presentes. 1/3. Isso aqui fala de Nossa Senhora. Isso aqui é a Bíblia dos analfabetos, dos que não sabem ler. Eles não leem a Bíblia, mas eles conhecem a vida de Jesus todinha através do terço. Só que mais que isso, irmãos, este terço que o bispo me deu esteve nas mãos do Papa João Paulo II e foi abençoado pelo Papa João Paulo II. Eu que falava tanto mal do Papa, tenho a graça de ter um terço abençoado pelo Papa João Paulo II. Foi um amigo dele que deu para o bispo em Roma, um cardeal. E ele estava perto do Papa e pediu que ele abençoasse. Segundo presente, um crucifixo. Ele disse: missionário, nós não temos vergonha da cruz de Cristo, porque foi na cruz que Jesus conquistou a nossa salvação. E sobretudo nós bispos temos que andar com uma cruz grande no peito, que é para dizer para as pessoas que se tivermos que nos gloriar em alguma coisa, que nos gloriemos na cruz de Cristo, e foi exatamente na cruz que Jesus conquistou a nossa salvação. E a gente não tem domingo de Páscoa se primeiro não tiver sexta-feira da paixão. Mas tem muita gente por aí que só quer o domingo da ressurreição. Terceiro presente, um catecismo da Igreja Católica. Se o senhor quiser conhecer alguma coisa da nossa igreja, leia este livro. Dentro de um mês eu li o Catecismo da Igreja Católica ao lado da Bíblia. Aquelas notas de rodapé do Catecismo Bíblica, eu ia ler, fui lendo tudo e fui devorando aquilo, irmãos. Primeiro que aqueles textos, muitos textos bíblicos, não me eram desconhecidos. Quando terminei de ler o Catecismo, concluí: a Igreja Católica é a Igreja de Jesus. Fiquei sabendo porque do terço de Nossa Senhora, das imagens do Papa, da Bíblia, do batismo de crianças. Mas não vou ser católico. Porém, esse ensinamento do catecismo, que é da Bíblia, vou ensinar lá na minha igreja para os meus irmãos. Porque muita gente diz que foi católico, era católico, mas na verdade nunca foi católico. Porque quem é católico de verdade, eu duvido que deixe a Igreja Católica Apostólica Romana. Não deixa. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando comecei a falar no meio protestante que os católicos não adoram imagens, que o batismo de criança é bíblico, que o Papa está na Bíblia, depois, se vocês quiserem ver o material meu, está ali. Catequese sobre o Papa, catequese sobre aqueles irmãos de Jesus que dizem que Maria teve outros filhos, dentro da Bíblia. Já que o irmão protestante só crê naquilo que está na Bíblia, eu fui buscar a fundamentação dentro da Bíblia. Comecei a explicar aquelas situações. Os 3 cultos que tem na Igreja Católica, que não tem dentro do pentecostalismo. Alguns irmãos levantaram-se e foram me denunciar na presidência da convenção. Ou tira o pastor Sidney de lá, ou está faltando bem pouco para ele colocar uma imagem de Maria lá dentro da igreja. Fui chamado, e lá chegando, alguns obreiros estavam reunidos, havia uma decisão para eu tomar. Ou eu deixava de falar sobre Maria dentro daquela igreja, ou eu seria disciplinado, afastado de minhas atividades pastorais. Diante daquela situação, eu disse: pastores, se não há outro jeito, saibam os senhores, que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora, eu estou deixando de ser pastor protestante para ser católico apostólico romano e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. As dificuldades vieram, as dificuldades foram muitas,
mas Deus teve misericórdia de mim. No meio dessa tempestade toda, eu fundei o projeto Maria Santíssima, que trabalha com crianças, com adolescentes, com jovens, com idosos. A nossa casa lá no Marajó, na cidade de Portel, está acolhendo 32 crianças e queremos construir uma casa para acolher de 12 a 18 anos. E são meninas de 11 anos, 12 anos, que são violentadas às vezes dentro de casa pelo próprio pai. É uma criança com outra criança nos braços. Nós acolhemos essas crianças. Em Volta Redonda queremos construir a Casa Lar do Idoso. E pela graça de Deus, ontem, antes de ontem, Dom Washington acolheu-nos aqui, querendo e dizendo que pode ajudar-nos se nós estabelecermos aqui no estado de Goiás o núcleo do projeto Maria Santíssima. Eu louvo a Deus, queridos irmãos, porque essa turbulência na minha vida produziu frutos e tem trazido muitas pessoas para a igreja de Jesus Cristo. Mas um dos frutos maiores dessa conversão, eu posso dizer que foi a minha esposa. Porque quando passei para a igreja católica, ela separou-se de mim. E disse que não queria mais saber de mim. E aquilo doeu muito. Porque antes dela, a minha mãe também já me tinha virado as costas. Foi quando eu comecei uma peregrinação nas igrejas católicas. Toda igreja católica que eu ia, eu colocava-me diante da imagem de Nossa Senhora, diante de Jesus, eucarístico, e dizia: eu quero a minha família. É a única coisa que eu quero. Somente isso. E em outra igreja fazia a mesma oração. Com 1 ano e meio que estava na igreja católica, um padre convidou-me para pregar na paróquia dele, era a paróquia Santa Paula. Quase 2.000 pessoas ou mais de 2.000 pessoas estavam lá naquela noite. Era um fato inédito, um pastor, um ex-pastor protestante pentecostal pregar na igreja católica. E quando o padre chamou-me para pregar, ele saiu aqui de trás, onde estava lá atrás no presbitério, ficou numa cadeira assim como está a irmã, e nessa hora o povo levantou, começou a aplaudir, assoviar, aquela coisa toda. Nesse momento uma senhora entrou aqui pela porta lateral da igreja, uma das portas laterais, e foi empurrando um em outro, chegou perto de mim e disse assim: pastor, tem uma mulher lá fora chorando muito, querendo falar com o senhor agora. Eu disse: eu não posso atender ninguém agora, irmã. Eu vou pregar e após a pregação, eu vou atender quem precisar de atendimento. Ela disse: não, pastor. Ela está dizendo que é a sua mulher. Eu disse: piorou. Não é minha mulher. Ela disse: não, pastor. Do jeito que ela está chorando, é a sua mulher. Eu perguntei para ela: como é essa mulher? Ela disse: é uma morena, alta, forte. Quando ela disse que era morena, alta, forte, eu disse: é a negona. Porque a minha esposa é uma crioula, daquelas peso pesado. Essa é uma das razões que eu com ela, a gente não briga. Porque ela só bate em mim assim, ó, de cima para baixo. Ah, nós vivemos em paz. Sigam o meu exemplo que dá certo. É só ficar caladinho e andar na linha. Não. Queridos irmãos, quando eu tive aquela descrição, eu disse: padre, me dê licença, igreja, me dê licença, vou resolver um problema sério aqui e já volto. Vamos cantar uma canção? E eu comecei aquela música: Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais sorte a minha fé, e por filho me adotou. Larguei o microfone, acompanhei aquela senhora. Não demorou nada, eu olhei perto do muro, era a negona mesmo. Ela estava, uma das mãos segurando a grade, a outra sobre o peito. Eu corri. Eu disse: mãe, o que aconteceu? Como você me achou aqui? 1 ano e meio separado. Batei, buscai, pedi. Eu tive muitas chances de ter outra mulher, irmãos. E naquela época ainda tinha uns fiapos por aqui, ainda não estava desse jeito não. Mas eu tinha um objetivo. Eu dizia: eu quero um milagre na minha vida, eu quero os meus filhos, a minha esposa, a minha mãe de volta.
E se nós queremos, é preciso, não é só orar, é rezar mesmo. Um dia atrás do outro, uma hora atrás da outra, madrugada atrás de madrugada. Temos que dizer para Deus, queremos. Esther convocou um jejum. E Deus atendeu o jejum, a penitência da rainha Esther. Irmãos, ela chorava muito, chorava bastante. Eu disse, fala comigo, você está me deixando nervoso. Ela disse, calma, Sidney, não aconteceu nada. Simplesmente nem a sua mãe fez o juramento que eu fiz diante de Deus. Eu prometi estar ao seu lado na doença, na tristeza, na fome. Eu não fui fiel a Deus, não fui fiel a você. Eu vim aqui para lhe pedir perdão por tudo e dizer também que se você me aceitar de volta, a partir de agora, eu quero ser católica, apostólica romana junto com você. Das missões que tenho feito, só aqui em Goiânia, eu acho que umas 40 ou 50 pessoas protestantes já vieram para a Igreja Católica. Estão vindo, estão chegando dia após dia, até porque estão reconhecendo na Bíblia a verdade verdadeira. É na palavra de Deus. Mas eu digo que um dos frutos mais robustos dessa minha missão foi a minha esposa. Como ela me ajuda nas missões. Nesses 18 dias ela está lá enfrentando no projeto Maria Santíssima as dificuldades que surgem. Ela era 10 vezes mais protestante que eu. Ela tinha raiva dos católicos, de tudo que dizia respeito à Igreja Católica, 10 vezes mais que eu. Como hoje, eu não tenho medo de dizer que ela é 10 vezes mais católica do que eu. Estava fazendo em 5 anos que ela não visitava a família dela no Pará e ela foi. E quando chegou lá, as irmãs dela fizeram uma roda para demovê-la daquela decisão, falar mal da Igreja Católica, e ela foi rebatendo uma situação atrás da outra. No final das contas, eles viam que não conseguiam. A irmã dela, mais velha, a pastora Cristina, chegou e disse, Eunice, põe na tua cabeça que quando tu foi para a Igreja Católica, não foi para ser católica, tu foi atrás do Sidney. Ela disse, mas é verdade. Quando eu fui para a Igreja Católica, não foi para ser católica. É que eu estava orando, pedindo o meu marido de volta. Mas como ele não vinha, eu resolvi ir, porque eu não queria viver a minha vida sem marido e não queria que os meus filhos se criassem sem filho. Mas hoje, se ele quiser sair da Igreja Católica, ele sai sozinho, porque eu continuo católica, apostólica, romana. Fique de pé, por favor, meu irmão, minha irmã. Perdoe-me ter extrapolado esse horário, tá bom? Sei dos compromissos de vocês, das responsabilidades. Eu agradeço de coração este momento que Deus nos proporcionou. Gostaria que todos nós colocássemos diante de nosso Senhor as nossas pendências, as nossas dificuldades, e nada melhor que Maria Santíssima para levar a Jesus as nossas dores, as tristezas, os desânimos, as infidelidades. Nada melhor que pedirmos a Nossa Senhora que ela interceda por nós, para que esta quaresma seja um recomeçar na minha vida, na sua vida, na nossa família. Que desça sobre cada família aqui presente a bênção que você veio buscar e está buscando. Eu quero unir-me, minha mãe, ao pedido de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes. Enfermidades, sejam elas quais forem. Enfermidades da pele, do sangue, dos nervos, dos ossos. Um dia, mãe, eu te reconheci como minha mãe. Não foi naquele dia que eu comecei a ser teu filho, porque eu já era teu filho há muito tempo atrás. Você já me amava, você já me aceitava como mãe, você já me acompanhava. Mas um dia eu me vi numa situação muito difícil, mãe.
E você sabe quantas vezes eu te pedi. Te pedi pela minha família. E mesmo eu te pedindo com fé, eu achava que aquilo não aconteceria. Porque eu sabia que a minha esposa era uma mulher irredutível. Mas eu creio que a tua intercessão, mãe, movimentou o coração dela. Eu creio, mãe, que hoje ela é católica não por causa de mim, mas porque ela conhece a tua igreja, porque ela busca aprofundar a sua fé dia após dia, no Santo Terço, nas devoções, na vida dos santos. A tua intercessão provocou na minha vida, mãe, coisas que eu não imaginava. E justamente na vida de um rebelde, de um incircunciso, de um inimigo desta igreja, na qual você sempre esteve presente. E é por isso, minha mãe querida, que eu quero pedir, por cada pessoa e por cada família aqui presente ou aqui representada, que você tome agora em vossas mãos esta dor, este problema, esta enfermidade, este desemprego, esta situação espiritual que está atormentando muitas vidas, muitas pessoas. Pessoas que não conseguem ter paz na sua casa. Pessoas que veem vultos, que escutam vozes, que veem objetos movimentarem-se. Eu quero colocar este filho, esta filha, que está acometido e acometida por um profundo espírito de rebeldia. Eu quero colocar este marido infiel, esta esposa infiel, este pai, esta mãe, que brutalizaram-se, que viraram as costas para a palavra de Deus, que viraram as costas para o sacramento da reconciliação, da Eucaristia, para o sacramento do matrimônio. Eu quero lhe pedir por esta pessoa que fracassou, que naufragou, que não suportou as tentações do demônio, e por isso estão aí jogadas e relegadas à desmoralização, ao esquecimento, à humilhação, à dor, à hostilidade da sociedade. Mas a sua palavra diz, Pai, que a graça superabunda, a graça é maior que o pecado, que muitas das vezes se estabelece em nós. E se tem alguém no nosso meio aqui, Pai, que hoje está consertando a sua vida com o Senhor, está aproveitando esta noite, esta quaresma, para renascer, para recomeçar, que o Senhor possa acolher este filho pródigo, que o Senhor possa acolher esta filha, que agora volta-se para o Senhor, fazendo um compromisso de amor, de fidelidade, de aliança com o Senhor. Que no nome de Jesus, que desça sobre cada família, sobre todos nós aqui presentes, que desça sobre a cidade de Inhumas, as autoridades desta cidade, cada morador desta cidade, as bênçãos do Senhor, as bênçãos de libertação, de cura, de restauração, de vida nova. Nós te adoramos, nós te louvamos e cremos, Mãe, que por vossa intercessão as graças acontecem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.